Olá, sou Moacir, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como nós podemos tornar o nosso processo de educação mais rico e eficaz dentro da segurança do trabalho. Nós profissionais de segurança temos como uma das principais atribuições conscientizar os funcionários sobre a importância da segurança do trabalho. E uma das maneiras de conscientizar os funcionários é compartilhar o conhecimento que nós temos para eles, através de treinamentos, palestras, diálogo de segurança, entre outros. Seja um conhecimento que nós temos ou um conhecimento de normas e regulamentos que são aplicáveis na empresa e especificamente no trabalho deles, tá bem? Então, tão importante quanto ter conhecimento é saber transmitir esse conhecimento. Muitas vezes, profissionais de segurança têm muito conhecimento, porém não sabem, não conseguem transmitir todo aquele conhecimento. E por muitas vezes os funcionários não conseguem absorver aquele conhecimento porque existe uma falha aí no processo de comunicação. Então saber compartilhar conhecimento é muito importante. E os profissionais de segurança do trabalho acabam quase que diariamente transmitindo esse conhecimento, porque estão em contato com pessoas a todo momento. São requisitados treinamentos, palestras, diálogo de segurança quase que todos os dias. Então é importante estar preparado para que esse momento seja rico, né? Que agregue realmente o valor na vida, no dia a dia daqueles funcionários, tá bem? E aí dentro do processo de educação existe um termo, né, que nós conhecemos, que é a pedagogia. E a pedagogia, ela é a ciência que estuda a educação, o ensino e a aprendizagem. Porém, um dos significados da pedagogia é o método de ensino de crianças. E sim, é eficaz, né? Tanto eu como você, nós aprendemos, na nossa formação, ela vem através da pedagogia, onde o instrutor ele atua como aquela pessoa que se posiciona na frente de todos, determinando o que e como os alunos irão aprender. Foi assim que nós aprendemos. Então é sim eficaz esse método de ensino. Porém, ao longo dos anos foram trazidos novos métodos de ensino e nós temos também a andragogia. Que a andragogia é conhecida como a ciência que estuda a educação para adultos. Existe uma maneira diferente de abordar os temas e de realizar o processo de educação, onde a pessoa que está à frente, ela não atua como um educador simplesmente, mas como um facilitador. O conhecimento não vem somente a partir dela, mas são aplicados métodos para que os alunos também determinem o como e o que eles irão aprender naquele momento que eles estão reunidos. Então ambos são métodos muito eficientes, porém hoje vou falar um pouco mais sobre a andragogia. E como os métodos que a andragogia traz pode tornar o nosso processo de educação, nossos treinamentos, nossas palestras, e o nosso diálogo de segurança também muito mais eficaz no nosso dia a dia. A andragogia, ela estabelece um clima de confiança e respeito com os alunos. Quando eu falo alunos, estou me referindo aos funcionários que estão participando de um processo ali de formação ou treinamento, tá bem? Por que esse clima é construído? Porque existe uma troca de conhecimento, não somente uma pessoa falando, não é um monólogo, é realmente um processo de ensino onde o facilitador ele transita entre os alunos, até muitas vezes o layout da sala é diferente, às vezes em círculo ou algo diferente, não somente todo mundo sentado, uma pessoa falando na frente. Então isso traz um ambiente diferente quando os funcionários entram, quando os alunos entram numa sala onde o formato é diferente das cadeiras, isso já traz um ambiente diferente para o ensino. Um outro ponto importante é que a andragogia valoriza a experiência como ferramenta de ensino. Durante o processo de aprendizado, existe uma troca de experiência, onde é valorizado muito a vivência do aluno. O aluno é convidado a compartilhar realmente experiências que sejam ligadas ao tema que está sendo tratado, mas que possam contribuir para o enriquecimento daquele conteúdo. Um outro ponto muito importante é que ela incentiva a participação dos alunos, né? Então, muitas vezes, treinamentos de 2, 3, 4 horas de parte teórica acabam sendo um pouco
cansativos, né? Tanto para quem está sendo ali o instrutor, mas também para quem está recebendo o conteúdo. Tem funcionários que trabalham há anos na empresa, já conhece o conteúdo de cor, né? Então é importante incentivar a participação dos alunos para que exista realmente uma troca de conhecimento. E o treinamento ele se torna mais agradável para todos os presentes. Um outro ponto importante é que o método da andragogia ela procura atender a motivação dos alunos. Todos nós somos motivados a alguma coisa, ou por alguma coisa. E os alunos também, né? Então, através desse método, ele atua diretamente na motivação do aluno, tornando o ensino muito mais eficiente. E ela busca enfocar conteúdos com aplicação prática. Talvez esses sejam os grandes desafios do processo de ensino. Tornar aquele conteúdo teórico prático, para que ele saia daquele universo bonito, né? De é muito bom se for aplicado, para que ele traga realmente um resultado, porque ele é aplicável. Então, dentro desse método, os adultos eles são motivados a aprender à medida que experimentam que as suas necessidades e anseios são atendidos. Geralmente as empresas elas montam, né, uma grade de treinamento, desenvolvem uma grade de treinamento. E dentro dessa grade de treinamento existem vários treinamentos de segurança, normas regulamentadoras, procedimentos internos, boas práticas, enfim. Então, quando nós vamos fazer um treinamento, será que nós estamos fazendo por querer atender a uma norma, atender a uma grade que nós montamos, ou nós queremos realmente que o funcionário receba um conteúdo que irá agregar no trabalho dele? Muitas vezes nós fazemos esse treinamento para atender uma norma. Existem normas que nós temos que fazer aí anualmente, o treinamento e a reciclagem. Às vezes a cada 2 anos nós trazemos isso anualmente devido à importância, né, do tema. Mas somente cumprir uma carga horária não irá fazer com que o funcionário trabalhe de forma mais segura. Nós precisamos fazer com que aquele conteúdo ele atenda às necessidades do aluno ou do funcionário. Uma das coisas que é muito valorizada utilizando o método da andragogia é a valorização da experiência, ou seja, as experiências dos participantes enriquecem muito o treinamento. As experiências compartilhadas, elas sempre têm relação com o conteúdo que está sendo transmitido. Isso faz com que os alunos se tornem participativos e também com que aquele conteúdo teórico se torne mais real, eles consigam visualizar como pode ser aplicado. As experiências que os funcionários compartilham, elas devem ser utilizadas e incluídas nesse processo de teoria e prática. Então, nós temos que ouvir a experiência e extrair dela o que foi aprendido e o como deve ser aplicado juntamente com o conteúdo teórico. Então, experiências reais, exemplos reais daquele conteúdo aplicado pelos funcionários devem ser utilizados durante todo o treinamento. Por exemplo, se eu estou falando do tema espaço confinado, caso nenhum funcionário compartilhe a experiência, eu posso utilizar perguntas de modo a fazer com que os funcionários compartilhem experiências. E dessas experiências são retirados ensinamentos que devem ser aplicados, mesmo que seja uma experiência de falha, né? Porque os erros também são fontes de aprendizado. Então, as experiências, quanto mais reais e mais próximas, melhor. Às vezes um funcionário, diante de um conteúdo que é novo para ele, não consegue enxergar a aplicação daquele conteúdo. Porém, quando ele vê um colega de trabalho falando de suas experiências naquele mesmo ambiente de trabalho, ele já consegue visualizar como ele também deve aplicar aquele conteúdo. E se torna mais real, se torna mais vivo para ele o que deve ser feito no dia a dia do trabalho dele. Um outro ponto importante é que os alunos eles focam em conteúdos que têm aplicabilidade imediata e direta no dia a dia deles. Não só no dia a dia de trabalho deles, mas também no dia a dia da vida deles.
tive uma experiência uma vez onde o funcionário, na empresa que eu trabalhei, ele sofreu um acidente doméstico e quebrou o braço. O que ele fez? Utilizando uma escada, ele foi realizar um serviço no telhado. Então ele colocou a escada na parede, subiu na escada e a escada escorregou. E ele veio cair e teve uma lesão no braço dele. Após o período de afastamento, quando ele retornou, nós fomos conversar. E eu perguntei para ele, tinha alguém segurando a escada? A escada estava amarrada? E ele disse, não. E após isso, ele mesmo disse, se eu tivesse seguido os procedimentos que eu aprendo aqui dentro, eu não teria me acidentado. Ou seja, quando nós mostramos para o funcionário a aplicabilidade daquele conteúdo, não só por uma obrigação de uma norma ou de um procedimento interno, mas como aquilo pode agregar no dia a dia dele, como pode e como deve ser aplicado no dia a dia dele, tanto no trabalho como fora do trabalho, aquele conteúdo se torna mais interessante para ele. E com isso, ele vai estar mais aberto a aprender e aplicar no dia a dia do trabalho. Um outro ponto importante sobre a questão de aplicar conceitos teóricos para a prática é geralmente fazer treinamentos com grupos específicos. Por exemplo, ensinar trabalho em altura para funcionários da manutenção e funcionários da produção nem sempre vai trazer o resultado esperado. Por quê? Ambos trabalham em altura, ok, mas a rotina de um funcionário de manutenção para trabalho em altura é uma, a rotina de um funcionário da produção é outra. Muitas vezes os motivos que levam um funcionário da manutenção a subir em altura é diferente dos motivos que levam um funcionário da produção a subir em altura. E quando nós somos genéricos no conteúdo, falando a mesma linguagem para ambos os grupos, acaba que não se torna interessante para eles, porque eles não se visualizam aplicando aquilo, porque não é a realidade deles. Ou seja, realizar treinamentos com grupos menores, grupos específicos, traz um resultado muito melhor na aplicabilidade desse conteúdo. Outro ponto muito importante que nós, antes de iniciar o treinamento ou a palestra, temos que ter claro ao final daquele conteúdo, que diretamente isso vai trazer de benefício para o trabalhador. Não é somente o conteúdo que eu estou dizendo, mas em todos os sentidos, né? Por exemplo, quando nós atingimos um número de dias sem acidentes, nós fazemos um momento para falar a todos sobre dias sem acidentes. O que será que aquele funcionário que nunca se acidentou está pensando? Qual que é o benefício que dias sem acidente traz para ele? Ou é um número para a empresa? Para expor no placar, no jornal interno, em revista interna, no LinkedIn? O que atingir 0 acidentes contribui para o funcionário? Claro que contribui muitas coisas, mas nós temos que deixar claro isso para o funcionário. O que aprender sobre o uso correto de EPIs contribui para aquele funcionário. O que passar 8 horas em um treinamento de trabalho em altura contribui para aquele funcionário. E a mesma coisa para espaços confinados, direção defensiva, entre outros treinamentos. Nós temos que deixar claro para eles, durante esse conteúdo, o quanto e o como aquele conteúdo irá contribuir no dia a dia dele. Outro ponto é que ao longo da nossa vida, né, quando nós ficamos mais velhos, né, ou experientes, geralmente nossa mente ela vai se fechando para algumas coisas, né? Então, mentes menos abertas são muito mais difíceis de serem ensinadas e são mais resistentes à mudança. Eu tive uma experiência em uma outra empresa que eu trabalhei, um funcionário da manutenção, que trabalhava muitos anos, né, de experiência, estava em altura, sem capacete, sem cinto, e eu cheguei nesse momento e abordei aquele funcionário e ele falou assim, rapaz, o que você tem de idade, eu tenho de experiência. Porém, isso não significa que ele estava certo. Naquele momento ele estava errado. Então essa experiência toda que ele tinha fez com que a mente dele se fechasse para mudanças, porque ele entendia que ele estava certo e eu estava errado. Por ele nunca haver sofrido acidente em altura, para ele não queria sofrer.
E nós sabemos que o fato de nunca ter sofrido um acidente não quer dizer que nunca irá sofrer, né? Então eu tenho certeza que você já passou por situações semelhantes a essa. Funcionários, geralmente mais antigos, mais experientes, eles se fecham a mudanças, aos novos conhecimentos, e isso acaba influenciando até funcionários novos a terem o mesmo comportamento. E o que nós podemos fazer para mudar essa realidade? Ao invés de mudar conhecimentos, nós podemos integrar o novo conhecimento àquele conhecimento já existente. Ou seja, todo conhecimento que o funcionário já tem, ele não deve ser descartado. Ele deve ser integrado ao novo conhecimento que nós estamos compartilhando. E isso é muito importante. Porém, depende muito de nossa postura, de como abordar esse tema com os funcionários. Lembra, maturidade e experiências de vida, geralmente eles levam à rigidez. As pessoas se fecham. Então, simplesmente querer impor novos conhecimentos faz com que se crie um bloqueio ainda maior. Então nós podemos agregar o nosso conhecimento ao conhecimento do funcionário e assim, com a experiência dele, com o conhecimento teórico que nós estamos trazendo, somar, né, para que o resultado seja agradável para ambas as partes, tanto nós, profissionais de segurança, quanto os trabalhadores. E para que isso aconteça também, nós precisamos mostrar o porquê da mudança. Quando uma pessoa mais experiente recebe uma nova demanda, uma nova maneira de realizar uma tarefa, por vezes ele pode imaginar que a maneira que ele faz não é adequada, ele é ultrapassado, mas não é isso. Novas maneiras de trabalhar trazem benefícios muitas vezes. Então, o porquê? Qual é o motivo de nós mudarmos um processo? Qual é o motivo daquele novo conhecimento ser aplicado de uma outra maneira, daquela tarefa ser realizada de uma outra maneira? Não é simplesmente porque somos profissionais de segurança, que temos o poder das normas, das legislações, que nós vamos conseguir mudar tudo. Mas mostrar o porquê, o que irá contribuir para ele. Isso vai fazer com que ele tenha uma visão melhor daquele conteúdo e tenha mais facilidade em aplicar. Também tem um ponto da motivação, né? O que te motiva a aprender mais dia a dia, né? Tem pessoas que chegam a uma certa idade e não querem mais aprender, né? Conheço tanto técnico de segurança como engenheiro de segurança que chega uma hora que não quer mais expandir o conhecimento ou aprender, acham que já sabem tudo. Então cada um tem sua motivação, né? Como já falei, o que te motiva a aprender mais? Essa pergunta nós temos que fazer também aos funcionários quando eles irão entrar numa sala para participar de um treinamento, né? O que motivou ele a estar naquela sala? Os nossos treinamentos, eles têm que se tornar mais atraentes, né? Imagine se eu fosse fazer um treinamento e fosse voluntário, participa quem quer. Quantos funcionários iriam participar, você acha? Quanto mais atraente for o conteúdo, o ambiente, né, o resultado do treinamento, mais funcionários vão querer participar. Quando nós anunciamos um treinamento, algumas vezes eles já pensam, nossa, mais um treinamento de segurança. Nós temos que mudar essa realidade para que eles falem, nossa, que legal, mais um treinamento de segurança. Existe um comportamento diferente. E quando ele chega naquela sala motivado a aprender, porque sabe que o conteúdo vai ser bom para ele, a mente dele está aberta para aprender. Então, imagine só se a chamada do treinamento for algo diferente, não simplesmente um aviso no mural. Imagine ele chegando na sala com um layout diferente. Imagine tornando ele parte essencial do treinamento através das experiências dele. Ao invés de um monólogo, mas um diálogo. Ao invés de um instrutor somente falando, um facilitador do conhecimento. Qual será o resultado? Qual será a motivação do funcionário de voltar mais animado para o próximo treinamento? O que ele irá falar daquele momento que ele teve com você? Então, com certeza, irá trazer novos resultados. Irá fazer com que o conteúdo seja praticado muito mais vezes. Tenho certeza disso. E nós precisamos também elevar a expectativa, né? O uso de vídeos, Hoje nós temos podcast, vídeos diferentes,
conteúdos na internet. O vídeo que eu vou utilizar nem sempre precisa ser o vídeo do assunto. Não precisa não preciso, por exemplo, treinamento de trabalho em altura, mostrar um vídeo sobre trabalho em altura. Eu posso mostrar outros vídeos que levem à discussão de segurança. Não precisa ser especificamente daquele assunto, mas eleva a expectativa do funcionário sobre o que vai vir naquele momento. Isso faz com que ele participe cada vez mais no treinamento e todos acabam adquirindo muito mais aquele conhecimento que você está transmitindo. Uma outra coisa importantíssima é levar o humor para dentro do local de treinamento. Não precisa ser um palhaço, O assunto é sério, mas não porque é sério precisa ser chato, O humor faz com que as pessoas elas acabem se abrindo para o conhecimento também. Elas participam mais quando elas veem que ali o facilitador está aberto a ouvir, a tornar aquele conteúdo que é maçante, que é difícil de digerir, de entender. Quando ele torna isso de uma maneira mais bem-humorada, o funcionário participa e aprende mais. Então é importante levar o humor para dentro de uma sala de treinamento também. E nesse conteúdo todo, existe um ponto que é importantíssimo, que é deixar que a formação, que o conteúdo, que o assunto, ele aconteça através dos erros também. Deixe que os funcionários compartilhem erros. Você também pode compartilhar erros. Ninguém vive só de acertos. Segurança não é um conto de fada, onde no final da história tudo acaba bem. Segurança também é feita de erros. Erros também acontecem, E eles são uma rica fonte de experiência, uma rica fonte de ensino. Nós não podemos ignorar os erros. Nós não podemos querer passar no treinamento somente coisas perfeitas, coisas boas, porque os erros vão acontecer. Quanto mais real a vivência daquele conteúdo, a aplicabilidade daquele conteúdo, melhor é, mais fácil os funcionários vão entender o assunto e aplicar aquele conteúdo. Os erros devem ser usados como exemplos de autorreflexão, Eu não preciso utilizar imagens, Particularmente, eu não gosto de usar vídeos e imagens de acidente, com pessoas mortas, com pessoas, onde existe ali onde existe sangue, essas coisas. Porque para mim, um cenário de acidente, ele pode ensinar, e ele ensina muito, mas não precisa mostrar uma pessoa morta para isso. Trabalhei numa empresa onde nós fizemos uma CIPAT, e na CIPAT nós montamos uma tenda, e nós colocamos uma moto bem potente, não me lembro agora o modelo da moto, mas era uma moto bem potente. Então nós fomos até o Ferro Velho, pegamos essa moto, que estava acidentada, mas em boas condições ainda, nós colocamos ela no chão e nós simulamos ali um acidente. Não tinha uma vítima, não tinha fotos de pessoas ensanguentadas, E tinha histórias reais de funcionários da empresa que sofreram um acidente de moto e quiseram contar a sua história. Então nós colocamos naquela tenda para que os funcionários pudessem ver, a história deles. Então é diferente de usar uma imagem. Mas enfim, erros também são fontes riquíssimas de ensino, de aprendizado. Nós temos que utilizar isso no nosso conteúdo programático de aprendizagem de um curso específico. Um ponto importantíssimo, talvez um dos mais importantes de todos, é ser respeitoso. Muitas vezes os funcionários não gostam dos profissionais de segurança do trabalho por nossa própria conduta desrespeitosa, numa abordagem na área ou no momento de um treinamento ou algo assim. É muito importante que nós tenhamos respeito pelos funcionários. Os funcionários não são uma página em branco. Eles são pessoas com experiência de vida. São pessoas que às vezes não têm um diploma, mas a sua formação vem através das experiências de vida que eles têm, de anos de trabalho. Nós não somos melhores por termos um diploma e um funcionário às vezes não ter. Fizemos escolhas diferentes, Mas não somos melhores por isso. Nós temos que respeitar e ouvir eles também no dia a dia e ouvir eles no processo de treinamento.
Então, dar oportunidade para eles, contar suas experiências, ouvir, ao invés de simplesmente querer mostrar conhecimento, isso é um sinal de respeito também. Isso faz com que ele se sinta valorizado, se sinta respeitado e nos ajude no dia a dia da segurança. Isso é muito importante. Nós temos que entender que muitas vezes os funcionários não estão ali naquele treinamento de livre e espontânea vontade. Eles estão ali para manter seus empregos, porque eles são, entre aspas, forçados a estar lá. E você gosta de fazer algo forçado? Ninguém gosta. Então, mesmo que eles estejam ali forçados, nós temos que naquele primeiro momento tornar aquele treinamento agradável para ele. Porque ao final da carga horária, ao final do conteúdo todo, nós podemos ter mudado a vida daquele funcionário. Utilizando esses métodos de valorizar o exemplo, valorizar os erros, ouvir os funcionários, mudar o layout da sala, adequar o ensino à função que o funcionário exerce, às vezes a idade que ele tem, o tempo de experiência que ele tem, agregar o novo conhecimento ao conhecimento que ele já tem, ao invés de querer mudar tudo aquilo que ele já sabe, levar o bom humor, o respeito para dentro de uma sala de aula, com certeza faz com que o funcionário enxergue o valor da segurança e tenha mais vontade de praticar as coisas que foram ensinadas, E o comportamento dele vai ser cada vez mais seguro, porque ele entendeu que aquele treinamento não é somente para que ele possa ter 0 acidentes e favorecer um placar na frente da empresa, mas aquele treinamento vai preservar a saúde, a segurança, a vida dele, tanto dentro como fora da empresa. Então nós, como profissionais de segurança, precisamos buscar esses novos métodos, a melhoria do nosso processo de ensino, porque nós somos formadores de opiniões, pessoas-chave no processo de crescimento, de conscientização, não só dos funcionários como empregados, mas como ser humano no dia a dia deles.